Olha, não é uma mentira quando as pessoas falam que o pensamento positivo, né, uma atitude positiva, pode gerar frutos positivos. Não, isso não é uma mentira, né? Quando você, mesmo estando em dificuldades, mesmo sem enxergar muito soluções para os seus problemas, você começa a pensar positivamente, dizendo que isso vai dar certo, que isso vai funcionar, que as coisas vão melhorar. Isso serve muitas vezes para animar a sua alma, né? E para fazer com que a sua mente compreenda que mesmo diante daquilo que ela está vendo, existem alternativas. Isso ajuda até a sua mente a pensar em saídas, não é? Quando você em si reconhece que não tem saídas e se entrega, realmente a própria mente ela vai lhe ajudar a se entregar e a desistir. Isso às vezes é uma causa de muitas crises, né? De depressão, de angústia, né? Porque é difícil a gente, com as nossas decisões e com os nossos dados, com as nossas ações, a gente convencer a nossa mente de algo diferente, não é? Mas claro, isso é importante, mas isso não significa muita coisa, porque eu posso estar passando por adversidades, estar passando por lutas terríveis e querer convencer a minha mente que tudo vai bem, mas não significa que eu vou encontrar a resposta perfeita, né? A saída perfeita. O profeta Jeremias, ele entendia que nós tínhamos de ter consciência da situação em que o povo na ocasião se encontrava. O povo tinha que ter consciência, o povo que estava no cativeiro babilônico, que eles estavam lá em virtude do pecado, em virtude de atitudes erradas, ações erradas contra Deus, principalmente, né? Que fez com que o povo caísse em desgraça mesmo, sendo levados como escravos para o cativeiro babilônico e ficando subjugados por 70 anos. Mas o profeta Jeremias, quando chegou diante do povo, ele simplesmente disse: olha, vamos pensar aqui positivo, vamos colocar na nossa mente que vai dar certo, não, vamos colocar na nossa mente que nós não vamos ficar e permanecer eternamente onde estamos. Não, Jeremias, no capítulo 3 lá de Lamentações, ele conta toda a história do problema do povo de Israel, dos pecados, do que eles estavam sentindo agora no cativeiro. Mas aí, depois de entender os motivos que levaram o povo para aquela situação difícil, por isso que é importante a gente entender e não procurar somente uma saída, mas fazer uma pergunta: por que eu estou nesta situação? Não é? As pessoas, quando nós vamos aí muitas vezes ouvir esses coaches, né? Essas pessoas que falam muito do pensamento positivo, de uma mente positiva, não é? Elas falam como se um milagre foi gerado automaticamente. Mas olha, o importante não é você sair de onde está, é reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas limitações e sair de onde você está para onde Deus quer que você esteja. Porque senão, se você for para outro local, simplesmente com base em perspectivas humanas, em perspectivas ensinadas, não significa que você estará fazendo a vontade de Deus. E aquele momento, aquele local para onde você vai, aquela circunstância nova para onde você vai se deslocar, ela vai ser passageira e tudo pode voltar. O profeta Jeremias disse: olha, quero trazer à memória o que me dá esperança. Em Lamentações 3, 21.
O que significa isso para o profeta Jeremias? Eu quero que, apesar dessa situação difícil que eu estou passando, que foi culpa minha, negligência minha, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que é que me dá esperança? Que eu tenho um Deus que conduz a minha vida, que conduz a minha jornada, um Deus que me ama, que enviou seu Filho para morrer em meu lugar, um Deus que fez com que o seu Espírito Santo, a partir do momento que eu aceitasse a Jesus, viesse habitar dentro de mim. Logo, eu sou aqui na terra uma habitação do Espírito de Deus. Logo, para onde eu ando e onde eu estiver, o Espírito de Deus habita em mim, atuando em minha vida e podendo atuar, abençoando terceiros, outras pessoas. Quando a gente entende isso, como Jeremias ensinou, a gente se arrepende do pecado, do erro que nós cometemos e deixa de culpar pessoas. Eu sempre digo, quando a gente está decepcionado com alguém, não é a culpa é nossa. Por que a culpa é nossa? Porque eu coloquei naquela pessoa uma expectativa muito maior do que ela poderia oferecer. Logo, se eu me decepcionei com ela, se eu me decepcionei com a circunstância, se eu me decepcionei com aquela atitude que eu tomei para mudar a minha vida, porque eu estava esperando demais naquilo. Logo, a culpa é minha. A culpa é minha culpa. Toda culpa é minha. E nesse momento, nesse texto de Jeremias, eu quero muito que você entenda que não é só pensar positivo. Vai ajudar a sua mente, vai. Mas olha, traga à memória o que lhe dá esperança. Isto é, aquele que pode me fazer caminhar errando menos. Eu não vou dizer sem errar, porque o homem, nós somos limitados e nós nunca vamos acertar sempre, né, gente? Nós somos limitados, né? Porque a gente julga muito as situações. E eu quero que você entenda também que eu posso acertar e estar acertando, mesmo achando que tudo não está indo bem, viu? Porque quando eu trago à memória aquilo que me dá esperança, qual é a esperança que Deus está conduzindo a minha vida? Logo, se Ele está conduzindo a minha vida, eu não tenho de questionar o porquê das coisas, porque agora estão em outras mãos. Nas mãos divinas, eu sempre digo, às vezes a gente entra em enrascadas, em problemas, guiados por quem, gente? Não é pelo outro, não. É pela nossa decisão. Porque mesmo se uma pessoa der um conselho, você só obedece se você quiser. Logo, deixe de botar a culpa nos outros. A culpa é sua, a culpa é minha. Agora, quando eu trago à memória aquilo que me dá esperança, quer dizer, Deus é quem é capaz de conduzir a minha jornada. Tem o poder de direcionar a minha vida, fazendo com que eu seja participante do seu plano aqui na Terra. Logo, isso me dá esperança, porque eu sei que mesmo que aquela circunstância que venha a surgir, que pareça ser adversa para mim, ela está no controle de Deus. Logo, quer começar bem essa semana? Comece bem essa semana entendendo que Deus está no controle de sua vida. Logo, nada, absolutamente nada, poderá interferir na sua caminhada. Algumas coisas podem surgir para atrapalhar, mas se você mantiver, olha, falamos da mente, né? A sua memória firme naquilo que lhe dá esperança. O que é que lhe dá esperança? Que Deus está conduzindo a sua vida. Se você mantiver sua memória firme, a sua mente, ela vai entender. E ela vai lhe ajudar a dar passos de fé. O que significa passos de fé? Mesmo sem ver o futuro. Mesmo sem ver o próximo destino, você vai dar passos de fé, confiando naquele que pode te dar esperança. O Deus de Israel, o Rei dos Reis, Ele é o único que pode fazer com que a nossa caminhada seja segura e que nós tenhamos uma percepção de segurança, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Nós saberemos, Deus está no controle. Por isso eu trago à memória
aquilo que me dá esperança, isto é, Deus está me conduzindo. Que Deus abençoe a sua semana. Vamos começar bem, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Deus te abençoe.